Olá, olá pessoal, tudo bem? Aqui é Fábio Pirajá, esse é o Projeto Memória Capixaba. Estamos juntos mais uma vez aqui, trazendo ah, notícias antigas da história do Espírito Santo, sua relação com Bahia, Minas, Rio de Janeiro, que são estados limítrofes, trazendo também a relação da capitania, da província, do estado do Espírito Santo com o poder central, tanto em Salvador, antiga capital, Rio de Janeiro também, antiga capital, e Brasília ao longo desses 500 anos, antes até, durante o período das capitanias, com as cortes em Portugal, depois com a vinda da família real portuguesa para o Brasil das guerras napoleônicas, a invasão da Península Ibérica e a permanência de Dom João VI, Dona Maria I, que faleceu em território brasileiro, né? E depois a Dona Carlota Joaquina e a ida, aquela ida icônica de Dona Carlota Joaquina de volta para Portugal, né? Depois a proclamação da independência, o 1822, o golpe da maioridade de Dom Pedro II, que depois da volta de Dom Pedro IV para Portugal, que era Dom Pedro I do Brasil, etc. A gente vem, né, fazendo essa escalada no timeline, né, da história do Brasil e sempre trazendo também as relações dessa história incrível com a história do Espírito Santo, que também é maravilhosa, né? A gente sempre está tratando, né, da história do Espírito Santo nesse período colonial, especialmente, que é muito interessante. Esse Brasilzão enorme, né, cheio de florestas incríveis, a Mata Atlântica do litoral, o Cerrado, os Pampas no sul, o Agreste no nordeste, a floresta amazônica, esses rios maravilhosos, desde do Rio Paraná até o Rio Doce, o São Francisco, o Amazonas e tudo. Foi uma conquista incrível, né? O Brasil é um país incrível mesmo. A gente tem que aprender a valorizar o Brasil, porque manter essa unidade territorial desse tamanho, né? Com 8.000 quilômetros de litoral, ainda mais extensa essa fronteira seca que o Brasil tem com toda a antiga América Espanhola, e entender que depois de toda essa unidade até o século XIX a gente ainda conseguir fazer a compra de territórios, né, e ainda aumentar o tamanho do Brasil é uma coisa incrível mesmo. E também defender, como nós defendemos, né, de várias maneiras nós conseguimos defender esse território ao longo de todas as guerras nas quais o Brasil se meteu, né? A última, talvez a mais importante, é a Guerra do Paraguai, que é uma guerra contra uma invasão estrangeira, mas também as guerras civis que o Brasil, a gente não fala muito em Brasil com guerra civil, mas sim, tivemos muitas guerras civis no Brasil. Agora a gente, esses últimos tempos, a gente anda comemorando, ou, né, festejando, ou relembrando a Revolução Constitucionalista de 1932, que tentou aplacar aquela fúria ditatorial do senhor Getúlio Dornelles Vargas, mas o Brasil sempre foi também afeito a guerras civis, né? Desde sempre. Só que a gente não trata dessa forma, né? E hoje eu vou trazer uma coisa um pouco mais branda nessa história toda brasileira, que é a tão festejada e falada, comentada, divulgada visita das suas majestades imperiais, Dom Pedro de Alcântara, o segundo, e Dona Teresa Cristina, imperatriz do Brasil, em 1859. Eles marcaram uma viagem ao norte, e essa viagem iria contemplar sobremaneira a província do Espírito Santo. E isso foi motivo para grande júbilo da população capixaba, né? Os jornais comemoraram e tudo nessa visita. Foi uma coisa rara mesmo de acontecer, né? Uma viagem longa, assim como fizeram suas majestades imperiais, chegando ao Espírito Santo em 1860. Há muitos relatos, muitos relatórios, muitos livros comentados sobre essa viagem, especialmente aqui ao Espírito Santo. A única tristeza é que não há fotografias, né, gente? Não há fotografias. Existem algumas fotos muito bonitas, incríveis, do Marc Ferrer, famoso fotógrafo da Casa Imperial brasileira, né? Mas infelizmente
desse mesmo período, mas infelizmente não há fotos dessa visita de Dom Pedro ao Espírito Santo. Pelo menos nós nunca vimos essas fotos, né? O que é uma pena mesmo. Mas hoje eu vou trazer então mais um relato aqui no Memória Capixaba. Essa é uma daquelas fotos que eu falei para vocês, né, do Marco Ferrer. Essa foto, gente, é uma foto de 1884, um pouco depois, mas tem fotos mais antigas dele, né? Nessas viagens que ele fazia, tirando fotografias, fazendo esse relatório fotográfico para a Casa Imperial, né? Ele teve em Vitória algumas vezes, né? E fez essas fotos que são icônicas. Essa aí é uma foto que eu colori, né? Uma colorização por inteligência artificial, né? E também uma restauração e colorização. Se bem que as fotos originais já são lindas mesmo, né? Nem precisaria disso, mas de qualquer jeito a gente relembra que essa visita foi muito comentada, e o jornal de Itapemirim chamado A Atualidade, em 1858, faz a referência a essa visita de Suas Majestades Imperiais ao estado do Espírito Santo, né, em 3 de outubro de 1859, já no fim do ano, né? E eles chegaram aqui em 1860, né? Foi uma viagem longa. Antigamente você tem que entender que a viagem era feita de navio, né, de vapor, e às vezes até a cavalo. O Espírito Santo nessa época não tinha malha viária, nenhuma malha ferroviária, nenhuma. Então as viagens eram feitas realmente de navio, né? Bom, o jornal diz o seguinte: não é possível descrever-se o contentamento e o entusiasmo que inoculou em todos os habitantes da província a notícia de que Suas Majestades Imperiais se dignam a honrá-la com sua visita. Esse é um trecho do texto original, né, que está aqui, eu posso trazer para vocês, né, no jornal Atualidade. O editor é o senhor Benedito Ferreira de Carvalho. E o texto, reescrito mais atualizado, né, na capital, em Vitória, a notícia da visita de Suas Majestades Imperiais, Dom Pedro e Dona Teresa Cristina, entusiasmou de tal forma a Câmara Municipal que convidou os munícipes a iluminarem suas casas por 3 noites. Veja só, hein? E de fato ninguém, por mais pobre que fosse, segundo foi informado, deixou de dar o testemunho de puro prazer que essa notícia derramou em seus corações. Então foi uma honra mesmo, né? Essa visita, porque não era apenas a visita, mas o que decorreria da visita, né? É claro que você receber o rei ou o imperador ou o presidente, né, no seu estado ou no seu município pode ser uma coisa muito importante para as relações com o poder, especialmente o poder público, né? Daí podem advir investimentos, né? Então é importante que se trate bem uma pessoa com todo esse poder, né? Nem poderiam ser outros os efeitos de tão grata notícia no meio do povo que cordialmente ama seus soberanos e que com razão espera 1000 benefícios da visita imperial. O pessoal comenta muito, gente, a gente lê os antigos relatos a respeito da personalidade de Dom Pedro II, o meu topodídio aqui, que ele era um homem muito, muito carinhoso, né? E também muito devoto, muito espirituoso, e também muito generoso. Era um homem muito generoso. Então, né, algum benefício poderia vir dessa visita, né? Tem sido também aplaudida a notícia de que nosso deputado, o excelentíssimo senhor Pereira Pinto, se dispõe a vir visitar-nos nessa ocasião. Quem dera o excelentíssimo senhor Jobim, que não conhece perfeitamente a província, fizesse o mesmo, também viesse visitar-nos. Nesse ponto do texto, né, em que a gente fala sobre a vinda de Dom Pedro II ao Brasil, esse período é o período em que há muitas imigrações, né, de italianos e alemães e poloneses, pomeranos, etc., para o Brasil. E a gente vê aí um período de penúria, né? O Espírito Santo vivia
um período de muita inflação, gasto público. Esses imigrantes foram vindo para o Brasil para substituir a mão de obra escrava. O Brasil passava por um período de divisão política muito sério. O Brasil inteiro estava vivendo várias revoluções separatistas, né, que aconteciam desde a independência do Brasil, e também com a criação das leis do ventre livre, do sexagenário, e depois a lei Albertine, que proibia o tráfico negreiro no Atlântico, né? E essas famílias que vieram da Europa vieram para colonizar a região oeste, entre o Espírito Santo e Minas Gerais. Aí tem pessoas que falam sobre essa colonização, que era necessário colonizar o oeste, e também tem gente que fala que é por conta dessa questão escravocrata que estava já sendo, né, completamente aplainada, digamos assim, que as pessoas já estavam entendendo que a escravidão iria acabar no Brasil mesmo, se bem que demorou muito tempo ainda depois, mas essas famílias foram vindo devagar para substituir esses homens e mulheres na agricultura pelo interior, e também para fazer a colonização de lugares onde não havia ninguém. Havia índios, né, e quilombolas, né, e quilombos, então havia essa necessidade. E havia muita penúria, muita pobreza, e fome inclusive, muita seca, às vezes muitas enchentes, essas plantações de arroz, de mandioca, de batata, tudo se perdia, e também muitos fiscais municipais, fiscais do Império, que vinham cobrar seus impostos. Aí tinha vassoura de bruxa, formiga, gafanhotos e outras pestes da lavoura, especialmente da pequena lavoura, da grande lavoura também. Então as pessoas passavam por dificuldade, mas nem por isso elas iam comemorar a vinda do imperador. Então a Câmara de Vitória fez uma solicitação para que toda a população de Vitória deixasse os seus lampiões acesos por 3 dias. Né? E quanto que custava, gente, deixar um lampião aceso por 3 dias? Porque você precisava comprar o óleo, que era o óleo de peixe ou o óleo de baleia, custava muito caro. E ainda depois o óleo o de querosene, né? Que era vendido pela Standard Oil, que era um óleo caríssimo, importado. Então a gente vê, né, essa dificuldade entre pessoas que não podiam comprar um sapato para o seu filho, para sua filha, roupas, né, que era muito caro o tecido para se fazer roupa, e tudo era feito à mão, não havia nada que se pudesse comprar pronto, e mesmo assim, né, o poder público pede para que você deixe por 3 dias acesos os seus lampiões em casa, queimando o seu óleo caríssimo, né, para a recepção do imperador Dom Pedro II e Dona Teresa Cristina. É só para a gente fazer uma conexão entre esses 50 anos, mais ou menos, entre a vinda do Dom Pedro e todo esse gasto público, né, envolvido nessa vinda, da recepção e tudo, né? Os navios a vapor que trouxeram essas comitivas enormes da corte imperial, né, nessa época, e a pobreza ao mesmo tempo que vivia o estado do Espírito Santo, a província, né, do Espírito Santo. É isso aí, gente. Vamos continuar, né? Seguindo o texto, falando ainda sobre essa viagem de Dom Pedro II ao Espírito Santo, e com relação ao trecho em que ele fala que nem os mais pobres se furtaram de acender as tais lâmpadas por 3 dias, em comemoração de júbilo a essa visita de suas majestades imperiais, Dona Teresa Cristina e Dom Pedro, né? Nem os mais pobres. A gente volta a um tema que é interessante, caro da gente entender, que se deu entre o fim da República, o fim do Império e o início da República, o estado de penúria no qual viviam agricultores, fazendeiros, meeiros, pessoas numa pequena situação ou num sítio, numa fazenda, numa chácara, que passavam por uma penúria terrível. Nesses últimos 50 anos, entre
1860 e 1910, 1920, que inclusive relatam passar fome em Minas, no norte do Rio, no sul da Bahia e também em Minas e também no Espírito Santo, é claro. Eu queria fazer um paralelo entre o final do século XIX, início do século XX, e também a administração imperial da Casa Imperial do Brasil, com Dom Pedro II à frente, e também o paralelo com a República Velha, especialmente a Primeira República entre 1900 e 1920. E há um relato muito interessante, um texto que eu encontrei na revista O Malho, que é um texto triste até de 1908, de uma correspondência enviada por lavradores de Minas Gerais, e também uma outra correspondência dando um panorama sobre a penúria no qual viviam agricultores e meeiros, né, nas lavouras do Espírito Santo nessa ocasião, entre 1890 e 1910, né, que é um período curto, mas um período de bastante dificuldade financeira, também por conta de muita seca. E esses agricultores, eles comentam de forma muito triste sobre a fome que passavam, né, a falta de saneamento, de escolas, o abandono, mas em contrapartida os fiscais municipais, estaduais e federais não deixavam de vir cobrar esses impostos, né? Então essa carta que eu vou ler para vocês aqui agora, ela é muito representativa do ponto de vista do sofrimento dessa população, e não só o pequeno lavrador, tá? O comerciante da região do interior e todo o pessoal que necessitava dessa ajuda, digamos assim, do governo federal, né? Que acabou não vindo, e pior ainda, dos governos estaduais, né? Porque esses só pensavam em gastar, né? Vou colocar aqui para vocês o texto, que é um texto lá do início do século XX, né? Portanto, como eu falo sempre aqui no canal, ele tem aquelas características do texto antigo, né? Mas é interessante, dá para a gente ler e dá para entender perfeitamente bem, né? Revista O Malho ao povo, uma demonstração de sua miséria. Foi assunto do nosso número passado, a lavoura do estado de Minas Gerais, cuja situação ficou patente numa carta ligada ao Congresso de Lavradores, reunido em Leopoldina, carta sintética do mal-estar geral da classe agrícola do grande estado de Minas Gerais. Acrescentamos a essa detalhada exposição que a lavoura de todo o Brasil se via a braços com igual crise, oriunda principalmente da comprovada inépcia e palapatice dos nossos pseudos estadistas. Havia muito gasto público, né, como sempre, né, isso nunca mudou. Os governantes não se preocupavam, né, por exemplo, na abertura de estradas, nas usinas de energia elétrica ou nas represas, que podiam dar vazão a essas águas e gerar energia elétrica já nos anos 1908, como falo no texto. A abertura de estradas era importantíssimo, né, para fazer o escoamento da produção, mas não havia nenhuma ajuda governamental, especialmente a estadual, que se trancava, essa administração se trancava dentro dos palácios e dentro dos palácios fazia o que queria com a arrecadação de impostos e, né, gastavam ali com suas macaquices, segundo dizem os jornais, inclusive a revista O Malho, do Rio de Janeiro, né, nos anos 1910, com a gastança irrefreável, né, dos funcionários públicos, né, gastando com gasolina, automóveis e passagens de trem para cima e para baixo, inclusive para a família e tudo, né, com aquelas diárias maravilhosas e tantos contratos fechados à revelia do público, né, do cidadão, sem licitação pública, sem concorrência pública, né.
Então tudo isso gerou, no início do século XX, uma insatisfação muito grande, especialmente desses homens que viviam no campo, né? Veja o povo, o que diz, por exemplo, uma correspondência do Estado do Espírito Santo, depois de provar que os impostos estaduais, municipais e federais absorvem não só o pequeno lucro, mas o próprio capital do mísero lavrador. Olha só, o lucro se vai e o próprio capital, né? O capital, diria, a terra do cara. Até a terra dele está comprometida de tanto imposto das três instâncias, né? Abre aspas a correspondência do Espírito Santo para a revista O Malho, que o redator destaca por conta de já haver lido reclamações de agricultores vindos do estado das Minas Gerais, naquele famoso congresso de lavradores que acontecia lá. Abre aspas. Hoje, tanto vale a grande fazenda como a simples situação, porque ambas nada garantem. Quando fala em situação, ele fala de sítio, né? O produto da lavoura vendido não dá para comprar o sal, a roupa, a ferramenta, o querosene e para pagar o salário do companheiro de eiro do patrão, né? Então o cara ficava sem eira e sem beira, como dizia antigamente. O querosene, ele estava sendo muito usado nessa época, logo depois que o óleo de peixe, o óleo de baleia foi extinto, né? Não se usava mais, e começou a utilização do querosene para iluminação em casa e também para iluminação pública. Então os lampiões eram assim, a querosene. O querosene era comprado dos Estados Unidos pela famosa Standard Oil. Era um produto importado e muito caro. O sal também, gente. O sal era muito caro. Roupas também eram muito caras. Fotografias antigas que a gente vê dessa época, por exemplo, 1910, quando você vê uma fotografia de crianças numa escola com o professor, assim, a professora, aquele monte de criança, né? Nenhuma dessas crianças usa sapato, porque não havia condição de se comprar sapato. Porque sapato era muito caro. E as roupas, você não comprava roupa pronta, você comprava o tecido e as mães, as avós, as tias, as irmãs é que faziam as roupas, né? Então segue a carta. O lavrador, reduzido à condição de um pária, ignora o que sejam os suaves lazeres de uma vida tranquila. A vida era muito difícil na lavoura, gente. Seus filhos não têm escolas. Escolas que lhes não dão os poderes públicos. Que a elas não dão. Que lhes é uma contração, LH'-AS, que lhes as crianças deem, né? O poder público deem a essas crianças, a esses filhos de pequenos agricultores, escolas. Sua habilitação assume o aspecto repulsivo, as habitações, o aspecto repulsivo de ruínas, que lhe não ficam sobras pecuniárias para os indispensáveis reparos. Então, o imposto vem e a pessoa, como diz o texto lá em cima, não consegue nem fazer a manutenção do seu capital. O capital seria a terra, né? A casa, a fazenda, o paiol, né? A pocilga, o galinheiro, né? A gente está falando de pequenos agricultores. O imposto é tão acachapante que ele não consegue nem uma sobra pecuniáriazinha para poder fazer o reparo de toda aquela sua estrutura, por menor que fosse, né? E ele ficava ao Deus dará, né? Não, ele não pode viver tranquilo, o agricultor. A gente sabe, né, que esses primeiros agricultores, gente, especialmente depois das imigrações italiana, alemã, etc., que vieram para o Espírito Santo especialmente, essas famílias ficaram ali com seus pais e avós, a primeira geração nascida no Brasil até os anos 1900, depois uma segunda geração, aí a terceira geração desses imigrantes é que conseguiram vir levar seus filhos para estudar na capital, digamos, né? Conseguiram fazer com que eles saíssem daquela penúria da agricultura familiar para uma vida de classe média nas cidades maiores, né? Para estudar, para ter um trabalho diferente, que não fosse um trabalho tão cansativo e tão difícil como o da lavoura. Aí ele segue o texto. O turco ameaçador e inexorável
que lhe fiou algum gênero, não tarda a vir apoderar-se do café que está secando no terreiro. O texto também ele é muito xenófobo, né? O texto fala que o turco seria aquele homem do comércio, talvez um libanês, um turco ou um sírio, né? Eles confundiam tudo, né? Chamavam libaneses e sírios de turcos, né? Era uma confusão terrível. Mas é um texto que tem essa abordagem, eu diria, xenófoba, né? Anti-estrangeiros, né? Contra os estrangeiros, especialmente aqueles que têm os seus secos e molhados, que ele apelida aqui no texto de turco, né? Não é legal, mas é como é o texto em 1908. E não tarda a vir esse turco, né, esse comerciante, diria um atravessador, né, a apoderar-se do café que está secando no terreiro por conta de dívidas que esse agricultor contraía com esses comerciantes para comprar suas ferramentas, seus insumos, né? E a figura sinistra do fiscal municipal também não se faz esperar por muito tempo, ele já aparece para cobrar, né? E a família nunca vai a festas, as crianças desconhecem os brincos da infância. Quando enfermos, né, esses agricultores morrem sem assistência médica, baldos de recursos, absolutamente sem nada, ou recorrendo ao empirismo dos curandeiros espiritualistas. Então, né, ele acorre a uma preta velha ou a um índio da região, né, ou algum quilombola que tem alguma receita espiritual, algum curandeiro índio e tal que tem alguma coisa. A formiga devasta as plantações e o fisco devora o resto. Aqueles severos costumes de outros tempos, a prece em família, de noite, no recinto amorável do lar, não mais existem. Queixas, lamentações e descrenças. Não se respeita mais nada. E aos que governam, dão seus epítetos mais desonrosos. Então, aqueles que. Esse pessoal que ainda reclama, que vai à imprensa, que escreve cartas, que faz uma reclamação com o padre, com o bispo, ou até com um vereador, um edil, lá em cima no palácio, o governante, né, o estadista, como diz o texto, chama o cara pelos epítetos ou alcunhas mais desonrosas possíveis, né? Tá vendo aquele cara lá, aquele fazendeirizinho lá, aquele agricultorzinho lá que não paga seus impostos, né? Triste, né? Quem viaja, quem anda pelas roças, vê com a alma revoltada meninas, púberes, pré-adolescentes, né, crianças ainda, seminuas, envergonhadas, correm para se esconder sob o folhedo, entre as árvores, né, entre os arvoredos ali. Então, estão assim porque aos pais falecem os meios e não podem comprar sequer a roupa grossa do serviço para as pobrezinhas. Por falta de dinheiro também raramente se recorre à justiça. As questões resolvem-se sumariamente à bala. Os rapazes desempregados, né, os moços, né, de 14, 15 anos que já trabalhavam na lavoura, mas precisavam trabalhar em alguma venda, né, ou até ir até a idade do tiro de guerra, né, entregam-se à prática de falcatruas, de onde vão baixando até o roubo, ao salteio, ao crime com mão armada, amiudando-se tais casos com geral inquietação, diz a carta. Fecha aspas, né? Depois deste quadro, traçado por mão de mestre e flagrante da verdade, ocorre-nos transcrever uns justíssimos comentários acerca de outro assunto que se relaciona intimamente com o que vimos expondo, né? Que são os seguintes, abre aspas, né? O articulista vai comentar essa carta de penúria no qual vivem os agricultores de Minas Gerais e do Espírito Santo, até passando fome, sem roupa, sem assistência médica, sem assistência jurídica, sem coisa alguma, somente com a formiga comendo tudo e os fiscais municipais levando o resto. Abre aspas. Nos jornais europeus, os nossos concorrentes no aliciamento de imigrantes invocam a carestia da vida como espantalho para demover o estrangeiro de procurar-nos. Tá vendo? Lá na Europa, tipo assim, alguns jornais, né, concorrem da ideia de que o cara deve ir mesmo, né, para a América, vai lá para o Brasil,
Não vale a pena, segundo eles, do estrangeiro expatriar-se para ir viver num país em que mal ganhe para a sua subsistência. Outros jornais, né, falam o contrário, que é para o cara não ir, porque lá você vai morrer de fome. O italiano, né, o alemão, o polonês e tal. Então havia um problema, né, entre a imprensa europeia, uma falando a favor do governo, da situação que estava o governo brasileiro, que estava dando terras para quem viesse para o Brasil nessa ocasião, né, como imigrante, e outros jornais dizendo que não vá, que você não vai ter dinheiro nem para sua subsistência. Quando a justa ambição de quem deixa a terra do seu nascimento, a terra de seus antepassados, das suas mais caras recordações, é melhorar a sorte, prosperar, adquirir fortuna. Aliás, sempre foi assim, né? Toda vez que a gente faz uma imigração, a gente pensa em melhorar de vida, né? O argumento é forte e tem calado, principalmente porque é confirmado por estrangeiros que vão ao Brasil descoroçoados, muitos e até revoltados contra os que falsamente os atraíram para um país em que, longe do Eldorado, aquela sonhada terra de ouro, né, se viram abraços com dificuldades para satisfazer até as primeiras necessidades da vida. Então o texto é triste, né, gente? Ele vai deixando o imigrante, não só aquele que veio para o Brasil, como também aquele que está pensando em ir para o Brasil, né, uma realidade nua e crua de que você não terá nem o mínimo para a sua sobrevivência. Isso já em 1908. Eu fico imaginando como não era antes, né, quando começaram as imigrações, né, lá por 1850. Eu digo as imigrações, a segunda leva de imigrantes, né, não a primeira, lá na época da capitania. Né? Enquanto a vida no Brasil for tão cara, é ledo engano esperarmos que para aqui se encaminhem fortes concorrentes imigratórias, como as que fizeram a grandeza e a riqueza dos Estados Unidos, por exemplo. É dinheiro posto fora, o que nos está custando a comissão do senhor Paula Ramos. Os agentes da propaganda podem levar ao extremo os seus esforços e muitos têm seriamente trabalhado. Força é reconhecer, mas muito pouco conseguiram. O resultado nunca compensará os sacrifícios que a propaganda custa, enquanto o tríplice fisco brasileiro, federal, municipal, estatal e municipal, cada um obedecendo a orientação diversa, o federal principalmente empenhado em fortalecer e enriquecer a indústria nacional, anular todo o esforço e todo o trabalho das classes protetoras. Fecha aspas, né? Ele fala então que com todo esse alto custo dos impostos no Brasil, em 1908, hein, existe uma corrente migratória que não satisfará aqueles que fazem a propaganda para os que gostariam de vir para o Brasil colonizar, né? Como aconteceu com os Estados Unidos, por exemplo, que acabou tornando-se, por conta mesmo da imigração, o país mais rico do mundo nessa época. As maiores empresas do mundo eram americanas e inglesas, né? Então, os jornais da Europa, alguns diziam que era muito ruim você vir para o Brasil porque você passaria fome como imigrante. E os jornais do Brasil, por conta dessa propaganda feita por agências comissionadas para fazer esse tráfego de pessoas da Europa para o Brasil, diziam que não, que era uma maravilha. Venha para o Brasil, você vai prosperar. Não, lê do engano, segundo o artigo do jornal O Malho, de 1908. Despachos transmitidos dos grandes centros imigratórios da Europa, dando-nos notícias dos avisos que os respectivos governos mandam estampar acerca da inconveniência da imigração para o Brasil, em face da carestia da nossa vida e de outros motivos, provam claramente a justeza e a justiça desses comentários. Até aqui, porém, só conhecíamos esses avisos proibitivos da Itália, da Espanha e da França. Então, na Itália, havia propaganda governamental, inclusive até dos jornais particulares, na Itália, na Espanha e na França, para que pessoas não viessem para o Brasil por conta da carestia, dos altos impostos, da inflação e da penúria na qual viviam esses imigrantes quando chegavam aos portos, ou aqui no Espírito Santo, por exemplo, em Vitória, no Benevente, etc., e seguiam para o oeste, para o sertão, e lá eram abandonados, né?
Com efeito, um despacho de Londres, datado de 13 do corrente, acaba de dar expressiva nota sobre este melindroso assunto. Eis os termos desse despacho dos jornais londrinos, né? O Times, jornal de Londres, também o Standard e os principais jornais das províncias publicaram a nota seguinte que lhes foi comunicada oficialmente pelo Ministério das Colônias. Abre aspas. A repartição de informação dos imigrantes avisa aos súditos ingleses que pretenderem emigrar para encontrarem no Brasil clima, leis, língua e condições extremamente diferentes daquela a que estão acostumados, que os salários mal proporcionam a subsistência e que os imigrantes hão de provavelmente sofrer decepções e provações diversas. Fecha aspas. Então era na Inglaterra, o governo, né, inglês, de Sua Majestade, o rei, através do Ministério das Colônias, né, publicou no Times e no Standard, em 1908, notícia dizendo que se você estivesse pensando no clima ameno do Brasil, da legislação, da língua, das condições que eram muito boas, você estaria enganado e você provaria das decepções de uma vida muito difícil aqui no Brasil, né? Então, não vá para o Brasil. E também em jornais da Itália, da Espanha e da França. Mas os italianos vieram, né? Os ingleses não vieram, nem os franceses, nem os espanhóis, né? Não do jeito que os italianos ou alemães vieram, né? Aí, para fechar o texto de 1908, publicado por um articulista que não assina, um repórter, né, um jornalista do jornal O Malho, né, da revista O Malho, ele fecha dizendo: provavelmente o nosso sábio governo mandará escrever cobras e lagartos contra essa resolução do Ministério inglês. Mas a verdade é que, a parte do que se refere ao clima e à língua, os inconvenientes, à parte, né, tirando a língua e o clima, os inconvenientes apontados na circular são de natureza a convencer os nossos estadistas de que é tempo de abandonar as bravatas marciais e cuidar seriamente de colocar o Brasil em condições de ser procurado pelos capitais e pelas gentes de outros países, pondo ordem nas leis e no protecionismo que nos encarece a vida ao ponto de a tornar insuportável. Gente, que texto, hein? Sensacional, super claro, né? Assim, com muita lucidez, muito lúcido o texto, falando de duas correspondências recebidas de Minas Gerais e também do Espírito Santo e da penúria na qual viviam esses agricultores brasileiros, né? Descendentes de portugueses que vieram desde a época da capitania, né? E depois, em meados do século XIX, dos imigrantes, né? Que estavam ainda imigrando da Europa até os anos 1910. Né? Desde 1850 que essas imigrações vinham sendo feitas de forma gradativa. Né? Em 1860, 1870, 1880, 1890. Aí vem a Proclamação da República. Né? 1900, 1910, e as pessoas continuavam vindo. Porque trocavam correspondências, né? Então tinha alguém aqui que tinha se dado bem de repente, né? O cara conseguiu a terrinha dele e escreveu lá para os parentes na Europa, na Itália, na Alemanha, na França, na Bélgica, etc. Ah, me dei bem aqui. Aí o cara, pô, eu também vou para lá. Mas as agências brasileiras de imigração, ligadas a esse Ministério da Agricultura, do Interior, que tratava desses assuntos, diziam que era muito bom vir para o Brasil por causa do clima, por causa da língua. Você aprenderia a língua facilmente, né? Você poderia criar a sua colônia e tal, né? Como as 3 colônias aqui, da Santa Maria, Rio Novo, Santa Isabel, Santa Leopoldina, etc. E chegando aqui você via o estado de penúria né, no qual você era colocado. Isso aconteceu já no início das imigrações. A gente tem aqui no canal e também no Facebook, no Memória Capixaba, no Facebook, né? Já relatos, inclusive, da vinda de embaixadores e cônsules que vinham aqui da Europa para ver o estado no qual estavam esses colonos, especialmente alguns embaixadores do Império Austro-Húngaro, que vieram aqui fazer visitas às colônias, né,
Rio Novo, Santa Maria, Santa Leopoldina, para saber como estavam esses colonos, porque havia relatos de que eles estavam entregues, né, sem nenhuma ajuda do governo estadual, especialmente, que eram colocados lá naquelas terras e de lá, né, tchau, ninguém nunca mais voltava. Então acabou havendo essa visita desses embaixadores, digamos, né, essas pessoas que eram mandadas, né, da Europa para cá para fazer esse relatório e voltar com o relatório lá para o seu rei, ou para o seu imperador, ou para o seu presidente, um relatório bem acurado de como estavam esses colonizadores. Não foram abandonados lá pela pátria-mãe, digamos, mas foram abandonados aqui pelo governo imperial, pelo governo presidencial e também pelo governo estadual. Então é isso, gente. A vida não era fácil não, tá? A vida não era fácil não. Mas no fim das contas, a gente viu que essas famílias de imigrantes que chegaram aqui em meados do século XIX, eles tiveram 2 gerações que passaram por muitas dificuldades, né? A primeira de imigrantes e a primeira nascida aqui. A terceira geração já conseguiu montar o seu negócio, vir para as capitais estudar, né? E fazer um concurso público, né? Entrar para a máquina pública, escalar para a classe média, né? Isso aconteceu, a gente viu acontecer, entrar para a política, né? Então eles acabaram vencendo, mas não foi fácil, foi a duras penas daqueles primeiros imigrantes, né? E a gente traz esse relato aqui porque é importante para a gente entender que a vida nunca foi fácil. Então é isso aí, gente. Eu sou o Fábio Pirajá, esse é o projeto Memória Capixaba. O começo do vídeo fala sobre a visita do imperador Dom Pedro II e Dona Maria Cristina ao Espírito Santo em 1860 e fazendo uma retrospectiva, porque a Câmara Municipal de Vitória ela pediu para que as pessoas deixassem os lampiões de casa e das ruas acesos por 3 dias. E isso queimava, né, um óleo que até os mais pobres se dispuseram a deixar esses lampiões acesos para comemorar a vinda de Dom Pedro II à Vitória, né, ao Espírito Santo. E isso serviu de mote para que eu abrisse esse vídeo para falar da dificuldade que era, e as pessoas mesmo assim eram crédulas, né, e mesmo com toda a dificuldade elas ainda conseguiam festejar alguma coisa. O texto já fala o contrário, que não havia nenhum motivo para nenhuma festa, que era uma penúria terrível, que as crianças não tinham roupa, não tinham calçados, não tinham escola, não tinham saúde, as famílias não tinham assistência governamental, mas tinham impostos, comendo seu dinheiro, e tinha formiga comendo as suas plantações. Então valeu, gente, muito obrigado e até a próxima. Valeu. E chegamos ao final de mais um vídeo aqui do Memória Capixaba. E se você curtiu o conteúdo, por favor, deixe seu like, compartilhe aqui o nosso canal e inscreva-se para mais novidades. Até a próxima e muito obrigado por participar aqui do Memória Capixaba.